Meu nome é Júlio César, alguns aí nós já encontramos pelas estradas da vida, outros ainda não. Sejam todos novamente bem-vindos. Nós vamos trabalhar hoje num esquema, de uma forma um pouquinho diferente do que a gente vinha fazendo até o ano passado. Vocês devem lembrar, todo mundo que já participou de algum curso positivo? Todo mundo já? Até o ano passado, vocês devem lembrar, a gente trabalhava num esquema de curso de metodologia de 4 horas. Então a gente ficava circulando em torno de um tempo. 4 horas é um tempo razoável para a gente fazer alguns aprofundamentos, exercitar alguns elementos. Esse ano nós vamos trabalhar com as chamadas oficinas. O que diferencia basicamente a metodologia das oficinas? A ideia do trabalho com oficinas é que a gente possa fazer algo mais prático, algo que você possa sair daqui e executar tão logo saia da sala de aula, mas também nós não temos um tempo muito aprofundado para a elaboração de conceitos e assim por diante. Falando nisso, eu já peço a gentileza dos colegas, se puderem anotar o meu e-mail, jlutman@positivo.com.br, porque muitos dos elementos que a gente vai falando durante a oficina são elementos que o professor pode se aprofundar muito mais se quiser. Então você me manda um e-mail lá, eu mando um material para você fazer o teu estudo lá, ok? Então, jlutman@positivo.com.br. Bom, uma segunda situação, quase que uma informação importante, e nós temos aqui nesta sala de aula professores de pelo menos 3 áreas distintas. Filosofia, quem é aí de filosofia? Levanta a mão. Filosofia, história, sociologia, os 3 juntos. Alguém faz isso? Sejam muito felizes. Bom, por que nós temos profissionais das 3 áreas numa mesma sala? Você deve estar se perguntando. Pois mas por que eu não estou trabalhando especificamente com conhecimento X ou Y? Por um motivo muito simples. O Enem hoje não foca mais, não trabalha mais apenas questões chamadas habilidades. O que seriam habilidades? Habilidade é um conhecimento específico de cada área. Vou pegar um vestibular da vida, por exemplo. Terminou o vestibular, o aluno trouxe a prova para a escola. O que a gente faz normalmente na escola? Divide as questões, toma aqui as de história, toma as de filosofia, cada um vai resolver as suas. Assim, no Enem isso não acontece mais. Porque por mais que eu precise das habilidades, eu preciso também das chamadas competências. Aliás, eu diria que o estudo das competências para o Enem é muito mais importante do que o trabalho com habilidades. Eu pressuponho que você saiba as habilidades, mas eu prefiro e eu preciso que o aluno também consiga relacionar habilidades de áreas diferentes. Por exemplo, hoje não é mais possível um professor só com história resolver as questões de humanas do Enem. Não dá mais. Se eu não dominar regras da língua portuguesa, se eu não tiver conhecimento literário, se eu não souber um pouquinho de filosofia, um pouquinho de sociologia e assim por diante, a gente não consegue mais resolver uma questão sozinho. Não são raros os casos de situações, de questões que chegam para os professores e a gente erra a resposta. Vou dar um exemplo de algo que aconteceu comigo. Peguei uma questão do ano passado, fiz uma resolução simples, aparentemente uma pergunta fácil, no entanto ela trazia o conceito de índio selvagem, entre aspas, e eu observei a questão. Vocês viram o Rudinei falando lá, Se você observar as questões do Enem, você tem os distratores, que são erros comuns de sala de aula, são plausíveis, mas são errados. Observei as questões, a letra A, certeza, afirmando o índio como selvagem, certeza a questão a letra A. Quando veio a resposta, adivinha? Letra D. Não, mas como? Vou rever, vou pesquisar, tem alguma coisa errada. Aí o Robson, a gente tem um grupo de pesquisa sobre o Enem, fomos ler a questão, levei a questão para a discussão, e o Robson falou: Júlio, por que você fez a letra A? Não, o cara está afirmando aqui que o índio é selvagem, que é a mesma coisa para aquela questão. Ele falou: observe o seguinte, entre aspas, selvagem não afirma nada, ele relativiza o conceito. A questão da letra D passou a ser a questão válida. Então perceba, só para a gente ter uma ideia, das 45 questões, tirando as questões de geografia, 33 questões no ano passado exigiram 2 ou mais áreas do conhecimento para a gente poder resolver cada questão. Professor, eu vou trabalhar
alguma questão que seja só de interpretação. Veja, interpretação não é habilidade, interpretação é competência. Lembre que habilidade é conhecimento específico. Trabalhar no contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, todos os professores podem se valer do contexto histórico. Mas quem é que se debruça sobre ele para pesquisá-lo? O historiador. Ele vai fazer esse trabalho. Tá? A metafísica de Platão, quem vai se debruçar sobre isso é o filósofo, e assim sucessivamente. No entanto, só o conhecimento específico não resolve, a gente precisa usar a competência. A competência é a capacidade que a gente tem de aliar várias habilidades, aliar com você mesmo, com o seu interno, e também fazer uma correlação com o seu externo, o mundo em que você vive. E o que nós vamos fazer hoje aqui, o trabalho que nós vamos fazer hoje aqui, é em cima das competências, não em cima de habilidades. E as competências são comuns a todas as áreas, inclusive a área de humanas. Eu diria que esse curso que nós estamos trabalhando hoje aqui deveria ser um curso trabalhado com todos os professores, porque filosofia, sociologia e história, as competências da área de humanas, embasam todo um processo que todas as disciplinas usam. Querem ver um exemplo? O processo de criatividade. Toda vez que se cria algo novo ou se reorganiza algo novo, nós usamos aqui uma competência da área de humanas. Você vai ver, por exemplo, uma dificuldade muito grande dos alunos ou dos professores da área de exatas, por exemplo, de fazer esse processo. Por quê? Porque é uma competência específica da área de humanas. Então, as competências que nós vamos trabalhar hoje aqui, elas embasam o trabalho de todas as outras disciplinas. Ok? Dúvidas? Professores, eu preciso da participação de vocês. A ideia é que a gente possa fazer aqui um trabalho de bate-papo, uma troca de informações, não um dogmatismo, pelo contrário. A intenção é que a gente possa fazer aqui justamente o que se pregou lá no início do nosso trabalho, que é uma troca de ideias. Tá bom? Essa questão de você utilizar mais de uma disciplina dos humanos para interpretar uma questão, eu acho que não fica tão difícil também o conhecimento para nós, porque, por exemplo, eu sou formado em História, mas eu já peguei no Estado, nas escolas de Geografia, de Filosofia, de Sociologia, então você acaba tendo um conhecimento meio que genérico, mas você acaba tendo uma certa facilidade, talvez, para trabalhar com isso. Sem dúvida. A gente vai trabalhar um pouquinho isso hoje, a gente vai perceber que o que nós tivemos enquanto disciplina de Filosofia, Sociologia e História, enquanto alunos, não nos fez enxergar o contexto elementar básico de cada disciplina, que é a linguagem que cada uma delas usa. Por exemplo, se eu trabalhar a Revolução Francesa em sala de aula, eu posso trabalhar do ponto de vista geográfico, filosófico, sociológico e histórico. Agora veja se isso não acontece em sala de aula. O professor de História falou de Revolução Francesa, aí o de Sociologia vem falar sobre estrutura política. Tá? E ele diz assim, ó, pessoal, só para a gente ter uma ideia, nós vamos partir aqui da Revolução Francesa. Qual que é o comentário dos alunos? A gente já tem isso na história. Aí a filosofia vem trabalhar com os movimentos filosóficos e as estruturas de pensamento que levaram à Revolução. Aí ele vai dizer, pessoal, então, Revolução Francesa. Professor, 2 vezes eu até aguento, mas a terceira daí é demais. 3 caras falando sobre a mesma coisa, percebe que não é a mesma coisa. Vocês combinam, né, professor? Eu falei, claro, é tudo planejado. Extremamente planejado. Na aula de filosofia, o aluno diz assim, vai ter aula de história de novo? Putz, eu estou de história, você está com filosofia, mas é porque é a mesma coisa. Eles não conseguem diferenciar a linguagem que é utilizada em uma e outra. Né? E esta linguagem, justamente, é um movimento que nós chamamos de competências. É identificar o que cada uma delas desenvolve. Deixa eu me dar um exemplo da vida prática. Todos assinaram? Pessoal, todo mundo assinou? Para quem não assinou e não colocou o e-mail, gente, preciso que vocês coloquem o e-mail na segunda folha aqui, tá? Eu vou só pedir para você assinar, porque eu vou usar a lista agora, e aí eu já passo para vocês colocarem o e-mail, tá? Pessoal, vou dar um exemplo aqui da vida real, do dia a dia em sala de aula, de como elaborar e compreender as competências, muitas vezes é mais importante do que compreender a habilidade em si. Estou trabalhando na Revolução Russa, tá? Revolução Russa. Aí o aluno dá aquela esticadinha assim na carteira, olha para você e fala assim, onde é que eu vou usar esse negócio na minha vida, professor? Observe o seguinte, nem toda habilidade, ou seja, nem todo conhecimento específico tem uso prático e imediato na realidade do aluno. Aliás, a maioria de tudo que nós aprendemos na escola não tem uso prático. Quando foi que alguém de vocês usou uma única vez, uma equação de segundo grau para resolver um problema prático na sua vida? Um só. Tabela periódica, fórmula de Bhaskara. Percebam, esses conhecimentos enquanto habilidades, eles não têm aplicação direta na minha realidade, a não ser que eu seja um matemático.
Né? No entanto, ao trabalhar estas habilidades e dominá-las, eu desenvolvo uma série de competências. Exemplo, se eu estou trabalhando uma disciplina como química, por exemplo, estou calculando massa atômica do estrôncio. Né? Nunca vou usar isso praticamente na minha vida, mas a competência da análise, concentração, capacidade de desenvolvimento de uma série de estruturas cognitivas está presente naquele momento e não vai te deixar nunca mais. É como andar de bicicleta. Depois que você forma uma estrutura cognitiva que te permite andar de bicicleta, você até perde um pouco a habilidade, mas a estrutura você não perde nunca mais. Uma pessoa que passa por uma experiência de uma dor de barriga tremenda, ele pode nunca mais ter dor de barriga, mas a estrutura que ele desenvolveu naquele momento, claro que eu estou sendo absurdo aqui, né? Mas ele não esquece nunca mais. Professor, um dia que eu vou usar esse negócio na minha vida? Em lugar nenhum, querido, porque esse conhecimento não é prático. Se nós tentarmos contextualizar todos os assuntos, história, filosofia e sociologia, nós estamos mortos. A gente não consegue fazer isso. Né? Claro que Revolução Francesa e Comunismo, por exemplo, você pode citar a Constituição de 88. Ela tem lá, todos são iguais perante a lei, tem a questão do comunismo francês, por exemplo. Se você pegar o positivismo, você vai ver a influência. Esses conhecimentos têm influência direta. Agora, me diga como é que eu vou contextualizar e dizer para o aluno que é importante estudar a metafísica de Platão. Observe, enquanto habilidade talvez eu nunca vá usar, mas enquanto estrutura cognitiva, sim, eu faço um ato de fé todos os dias. Quando eu estou com o meu carro parado no trânsito, o sinal está vermelho para mim, aí o sinal ficou verde, o que é que eu pressuponho ao ver o sinal verde? Eu acredito que eu seja, naquele momento, esteja aberto para mim. Qual é a garantia que eu tenho de que o outro vai parar? Nenhuma, eu acabei de fazer um ato de fé, uma estrutura metafísica. Então sempre é interessante a gente situar os alunos. Olha, pessoal, a gente vai trabalhar agora as guerras púnicas, legal. Enquanto o conhecimento prático talvez não tenha ligação com a minha realidade, mas dominando esta habilidade você desenvolve também esta competência. Um exemplo de competência na área de humanas que a gente vai perceber, gente, extremamente faltante hoje, é uma coisinha chamada comportamento humano. Para que a gente estuda história? Por que a gente estuda sociologia? Por que a gente estuda filosofia? Só para saber em que data aconteceu a abolição da escravatura no Brasil? Para a gente entender quais foram os mecanismos que levaram os seres humanos naquela época a tomar aquela decisão. Entendendo a estrutura, eu desenvolvo a minha própria estrutura. Percebe? Às vezes o professor diz assim: Júlio César, eu senti falta do conteúdo de Revolução Indiana. Observe, a competência que eu estou desenvolvendo naquela aula é a compreensão de algo chamado revolução. Eu posso trabalhar Marx, se eu quiser trabalhar a Revolução, eu posso trabalhar a Revolução Francesa, a Revolução Iluminista, a Revolução disso, a Revolução daquilo, inclusive a Revolução Indiana, porque não é a habilidade em si que me interessa, mas a competência. É saber que aquele cara compreendeu o conceito de revolução. E aí, gente, a gente faz isso de vários pontos de vista. Você pode fazer isso matematicamente, você pode fazer historicamente, enfim, qualquer área do conhecimento. E às vezes a gente percebe algumas áreas fazendo assim, ó, se fechando num feudo, numa redoma de vidro, dizendo: esta é a minha área, eu não me arrisco na sua. Por que não? Por que eu não posso falar de química? Por que eu não posso falar de física? Eu não vou explicar a física, eu cometeria um absurdo, porque alguém se dedica muito mais do que eu. Mas alguns elementos de todas as disciplinas estão inseridos aqui. Quer ver um exemplo? O sujeito lá resolveu, decidir no laboratório que o medicamento X, aula de química, ele já não é mais, ele já não corresponde mais à realidade, por exemplo, do uso de uma doença qualquer. Este movimento, pequeno movimento de dizer já não é mais o que era, é um movimento filosófico. Por isso nós dizemos que a filosofia é a mãe de todas as ciências. Não é porque as ciências descenderam do tronco filosófico, mas porque o elemento usado para o surgimento de uma nova ciência é filosófico. Professor, para que serve isso? Maravilha que você me perguntou isso, cara. Sabe por quê? Porque esse movimento que você acabou de fazer é um movimento filosófico. Não interessa a resposta, o que interessa é que você continue perguntando. E, gente, sinceramente, os nossos alunos, ao longo do tempo, na sala de aula, vão sendo, muitas vezes castrados, flagelados e arrancadas algumas habilidades que são essenciais para a vida. Por exemplo, a habilidade e a competência de se arriscar diante de uma situação qualquer. Se eu tenho uma sala e eu promovo um curso e ele tem 500 cadeiras e 200 professores, a primeira fileira nunca é
a primeira a ser preenchida. Por que será? Medo do erro. Medo de alguém apontar o dedo para você e dizer, ah, vou te fazer uma pergunta, vou fazer uma pegadinha. E daí, se você errou, o erro faz parte do processo. Vou pegar uma situação da vida real. Alguém aqui tem filho pequeno? 7, 8 anos? Que idade tem seus filhos? Tem crianças. 6 e 8 anos. Você vai conseguir me ajudar e dizer se o que eu estou falando é verdadeiro ou não. Vamos imaginar que eu entrei na sala dos seus filhos, tá? Eu sou professor novo e tal, estou me apresentando, eu digo para eles assim, ó, preciso de um voluntário para desenhar uma casinha no quadro. Quantos vocês acham que da sala deles levantariam a mão? Todos. Eu preciso de alguém para ajudar o senhor a cantar uma música. A dançar uma música. Ok, esquece essa situação. Eu, Júlio César, mesmo professor, entrei na sala do terceiro ano do médio. Preciso de um voluntário para desenhar uma casinha no quadro? Adivinha? Aquele pior aluno. No pau bravo aparece aquele que o povo vai socialmente empurrando ele assim, né? Preciso de um voluntário para me ajudar a dançar aqui, para mostrar Os pequenos fazem assim, os grandes fazem assim. É justamente, mas por que ele faz isso? A gente já parou para pensar nisso? Porque a escola vai trazendo os conceitos todos prontinhos e não ensina pra gente que o processo que leva ao conhecimento é tão ou mais importante do que o conhecimento pronto. É por isso que às vezes a gente tem conhecimento e não sabe o que fazer com ele. Vou dar um exemplo para vocês, pode falar, Néstor. É a ideia da formatura, né? O aluno sai da escola formado, e deveria ser o inverso. Como se a escola botasse ele dentro de uma caixa, de uma forma e dissesse assim, parabéns, está aqui o canudo. A ideia de forma é isso, né? Isso, forma o que o professor pensa, o que a escola pensa, o que a sociedade quer que você pense. Vou canalizar a sua energia. Isso. Canalizar é o quê? Se você for pensar, isso aí é totalmente fora do conceito. A gente deveria tirar o aluno dessas formas propriamente já existiria. Um processo de autonomia. Por isso a gente tinha que aumentar as interrogações, não responder as poucas que o aluno tem coragem de responder. Por isso que eu estou dizendo que, essa é uma opinião minha particular, eu, Júlio César, o Enem está promovendo no Brasil uma revolução que nós estamos esperando há muito tempo. Que revolução é essa? Revolução do conhecimento, da forma de ensinar? Também. Mas principalmente da seguinte maneira. Historicamente, nós temos preocupações com a educação assim, ó, formar uma demanda para responder ao que a sociedade precisa, né? Até o início aí do século XX. Depois, explosão demográfica, explosão populacional. No pós-guerra, muita gente em idade de trabalho, precisa pôr todo mundo na escola. Aí depois, na década de 90, como é que esses caras estão aprendendo? Qual é a preocupação hoje? Onde é que eu vou usar o conhecimento que eu acabei de aprender? Eu vou dar esse exemplo para a gente perceber o quanto, gente, isso é importante. Esse exemplo eu sempre trago porque é um exemplo muito interessante. Tá? Eu tenho aqui na minha mesa duas armas. Duas. Vou colocar aqui de frente para vocês as marcas. Se você fosse no mercado e escolher uma delas, qual o critério que os alunos de vocês usariam para escolher uma arma e não a outra? Me ajudem a pensar. Preço. Preço. O que mais? Processo de marketing. Processo de marketing. O que mais? Tamanho da garrafa. O que mais? Gente, nada disso diz que uma água é melhor que a outra. Nada disso diz que uma água é melhor que a outra. Talvez aqui esteja mais visível. Observe o seguinte, deixa eu perguntar para vocês. Eu quero ver se passar, professor, desculpe, Claro. pela água gasificada. E se não desse o dinheiro, é comprar uma areia, né? Professores, alguém de vocês conhece um elemento chamado bário? Bicarbonato, cálcio, cloreto. Todos esses elementos a nossa escola nos apresentou na aula de química, certo? Tanto que se eu falar para você cálcio, você vai dizer, lá na tua, né, na ressonância nossa no inconsciente, vai dizer, eu conheço o cálcio, a gente tem cálcio nos ossos e tal. Deixa eu fazer uma pergunta elementar para vocês. Quanto de cálcio você precisa tomar por dia para você ter saúde? Só tomar cálcio sozinho resolve? Não. O organismo não absorve cálcio. O que fixa o cálcio no organismo é magnésio. Cálcio sem magnésio não serve para nada. Tomar leite para ingerir cálcio, além de não trazer cálcio, leva o teu cálcio embora. Que é que a mídia hoje dissemina sobre a ideia de tomar leite. Leite para quê? Para o intestino. Para os ossos, né? Para trazer cálcio, dizendo que, veja, observe, são elementos e isso já vai mostrar aquilo que eu acabei de falar. Nós conhecemos, a nossa escola fez um trabalho maravilhoso em nos apresentar o conhecimento. Mas a nossa escola não nos fez um trabalho de dizer como é que eu uso esse conhecimento. Quer ver uma informação
importantíssima dessas duas águas aqui? Olha que coisa, gente, isso aqui é importantíssimo para a vida. O pH de cada uma delas. Essa água tem um pH de 9,45. Esta água tem um pH de 5,30. Qual das duas é melhor? Esta ou esta? 0,45. Esta ou esta? Percebe o que eu estou dizendo para vocês? O que o aluno vai encontrar hoje numa prova de Enem, gente? Eu pressuponho que você já tenha ouvido falar de pH, que você saiba que pH é nível de acidez. Não é essa a pergunta que ele vai te fazer. Pressupondo tudo isso, ele vai dizer como é que você usa esse negócio. Lembra da pergunta que o Lucas fez lá em sala de aula? Você tem velocidade e você tem tempo. Eu pressuponho que você já vai calcular. Mas a pergunta, a problematização vai ser mudo ou não mudo? Observe que coisa interessante. Só que esta para chegar água ao termo mútuo ou não mútuo, você tem que calcular. pressupõe habilidades. Por isso a gente diz que o Enem não prega em absolutamente hipótese nenhuma a redução de conhecimento. Absolutamente de forma nenhuma. O que ele acrescenta é, eu conheci, mas eu conheci para quê? Na minha prova de vestibular, eu lembro de uma questão de física que tinha lá a seguinte situação. Uma banana lançada à velocidade da luz. Aí a gente tinha que calcular a velocidade, massa atômica, aquela coisa toda. Gente, é possível lançar uma banana à velocidade da luz? Olha, observe. A importância lá no vestibular era fazer um cálculo. A importância que eu tenho hoje é que o meu exemplo seja algo que corresponda à realidade. Maquiavel já disse que os fins justificam os meios. Os fins, aliás, essa frase não é dele, né? É atribuída a ele, mas veja, observe a ideia. Os fins justificam... E o material dele tem essa frase, não é? É atribuída a ele. Tradução. Perfeitamente. Observe aqui, gente, só para a gente fechar o raciocínio e observar como é importante conhecer a informação e saber o que fazer com ela. O sangue humano tem um pH, um nível de acidez em torno de 7,35. Esse é o equilíbrio do sangue humano. Toda vez que a escala sobe, ela se torna alcalina. Toda vez que ela desce, ela se torna ácida. Quando nós temos, uma pessoa tem câncer, por exemplo, se você fizer radioterapia, a gente faz radioterapia para quê? Para aumentar a alcalinidade do sangue dele e ele começar a combater o câncer. Esta água é maravilhosa. A outra água, eu vou ter que fazer um esforço gigantesco só para reverter o que eu acabei de fazer tomando essa água. Só para se ter uma ideia, refrigerantes e bebidas fermentadas, em média, tem um pH de 1,5. Você tem que tomar 22 litros de água boa para reverter a acidez de uma lata de cerveja, de uma lata de refrigerante. Se a lata ainda for de alumínio, piorou de vez. Porque o alumínio é um metal pesado, faz todo o processo. Veja, eu não estou dando aula de química, minha intenção não é essa. Eu estou dizendo que o não conhecimento de leva você a ponto final. Esse movimento que me interessa. Esta competência que me interessa. Por um acaso, alguém de vocês, porventura, alguma vez na vida, já comprou uma garrafa d'água assim? Nesse formato? Ou assim? Observe, logicamente, olha o conceito de lógica, que coisa interessante. Logicamente, cabem mais garrafas d'água estocadas quadradas do que redondas. Por que eu não faço garrafas quadradas? Já se perguntaram sobre isso ou não? Por que eu não tenho garrafas quadradas? Anatomicamente é mais fácil segurar ela na mão. Será? É isso aí. Observe, desde o século XVIII, um cara chamado Baumgarten, que é o cara que inventa a ciência estética, ele descobre no processo de revolução industrial e comercialização que as pessoas não ingerem líquidos em recipientes que não sejam parecidos com o formato do corpo humano. Observe essa garrafinha aqui, gente. Cabeça, silhueta de pescoço, silhueta do braço, cintura, pernas. Não há garrafas diferentes dessa daqui. Quando a garrafa é diferente, você vai encontrar uma garrafa quadrada, normalmente é algo que é mais elaborado. Você vai pegar o whisky da vida, por exemplo, né? O que tem o whisky lá que o outro não tem? Ele já é mais elaborado. O cara vai comprar por esse elemento e não pelo formato. Quantas vezes na vida a gente entrou no supermercado e pensou, por que a garrafa d'água é redonda? Nunca. Nunca. Percebe como o nosso movimento de autonomia ainda é um movimento que está caminhando, a gente precisa ver um monte de coisa. Uma última informação sobre a garrafinha. Pense em qualquer outro líquido que vocês costumam tomar, que seja industrializado e de consumo diário ou semanal. Vinho, cerveja, refrigerante, água, enfim, pense. Visualize o rótulo do que você acabou de pensar. Se não tiver uma dessas três cores que eu vou falar agora, ou variação delas, eu dou para você meus dois dentes da frente para você fazer um colar e pendurar no seu cachorro. Vermelho,
amarelo ou azul. Vermelho, amarelo ou azul. Por quê? Por que toda água tem essas cores? Porque é associada à cor da água. Mas por quê? Comercial, cor comercial. Mas por quê? Qual é o fundamento? Nós sabemos que as cores influenciam o nosso estado de espírito. Se você estiver deprimido e entrar num quarto completamente branco, completamente escuro, o cara morre. Ele se suicida, ele pira. Né? Se nós observarmos uma pessoa que entra num supermercado já com estado de sede, estado mental, sede, se ele entrar em contato com este rótulo, por incrível que pareça, esse daqui tem as 3 cores, ele aumenta a sensação de sede dele em 400%. Experimente entrar com uma criança no supermercado antes do almoço, para vocês verem o que é a influência das cores e das formas sobre eles. Por que criança? Porque ela ainda não tem os freios morais que nós temos, né? É caro demais, não tem dinheiro, engorda, não faz bem. Então ela fala, não, eu quero mudar. Experimente para você ver o tamanho do roubo. Agora vai ter Dia das Crianças, né? A cidade inteira começa a se enfeitar para o Dia das Crianças. Você não vai comprar presente para as crianças, levar a criança junto. Se fizer isso, você está louco, está perdido. Porque ele vai ganhar, eu quero. A não ser que ele já tenha, claro, desenvolvido uma série de estruturas que lhe permitem refletir sobre isso. Dúvidas até aqui, gente? Sossegadinho? Bom, eu disse para vocês que eu precisava da lista antes de passar para vocês, e eu preciso dela por um motivo muito simples. O professor hoje, em sala de aula, é um professor que consiga efetivamente fazer um trabalho bacana em sala de aula, tem que estar preocupado com uma série de elementos. É claro que nem sempre nós fomos informados disso e nem tivemos isso na nossa graduação. Vou dar um exemplo. Até o final dos anos 2000, a gente percebia uma preocupação muito grande das universidades, de maneira geral, em formar bons pesquisadores, não bons professores, bons pesquisadores. Hoje eu tenho ótimos pesquisadores, nem sempre bons professores. É uma característica. O exemplo disso, formou, criou uma ideia de escola e o primeiro dia em sala de aula não é nada disso que eles falaram lá na graduação. Ninguém me falou, por exemplo, o que fazer quando o aluno tem um pitim nervoso em sala de aula. Já teve um crepes lá, né? Começou a tremer. Você tira ele ou deixa ele em sala de aula? O que você faz? Observe. Alguém teve lá um ataque cardíaco na sala de aula. O que você faz com ele? Chama o SAMU até lá, o cara já morreu. Observe, são elementos que não fizeram parte da nossa formação por muito tempo. A gente vai começar a se preocupar com didática, com formação de aluno, com informação, com procedimento, não sei o quê. Isso já muito tardio. Né? Hoje, por exemplo, nós temos uma grande parcela dos alunos extremamente dependente do professor para dizer que a aula foi boa ou foi ruim. Se o professor conta piada, ele é um cara legal. Se ele não conta piada, ele não é um cara legal. É isso que determina a qualidade de uma aula? Eu vejo que assim, eu estou com um pouquinho de problema nos 2 primeiros anos que nós temos lá. Então você leva vídeo, parte da sala fica dormindo e outra parte no celular ou conversando. Aí você fala, não, vou levar slides que eu posso explicar, justificar, a outra parte está dormindo, a outra está conversando. Aí você trabalha com a apostila, aí a aula fica chata. Aí você trabalha com texto, a aula fica chata. Então, por mais que você tenha recursos hoje, multimídia, internet e tal, o interesse deles não está no estudo em si. É uma obrigação acordar cedo e ir para a escola. Então, acho que a maior dificuldade que nós temos hoje é cativar o aluno. Então, assim, eu estou extremamente decepcionado, porque eu já tentei de tudo e está difícil. Me permita, professor, fazer um comentário. Quando a gente diz assim, que o nosso aluno, ele depende do professor para ser cativado, nós temos aqui uma noção clara de como é que a nossa sociedade está hoje em relação à ideia de autonomia. Uma pessoa que esteja motivada internamente, a gente sabe que motivação é um elemento do quê? Alguém que tem um motivo e coloca isso em ação. Alguém motivado, ninguém segura um sujeito motivado, ninguém. Se ele está em sala de aula, dependendo da sua aula, para dizer que a aula foi boa, ele está dizendo para você que ele não tem autonomia. Talvez seja mais interessante trabalhar processos de autonomia com ele, para ele perceber que dormir em sala de aula é uma condução que não é ele que faz, é uma sociedade como um todo que tendendo, ou levando ele a ficar um aluno sonolento em sala de aula, ele não aprende, não aprendendo ele é melhor dominado. Às vezes é mais interessante mostrar a competência do que a habilidade. A gente vai trabalhar alguns desses elementos agora, tá bom? Bom, falando sobre isso, eu gostaria de usar com vocês aqui algumas linguagens, tá? Preciso de um voluntário. Um voluntário. Não pode ficar lá dentro, eu só preciso do nome de vocês. Seu nome, mestre Tiago. Professor Tiago.
Cadê o Thiago? O Thiago está aqui. Maravilha, Thiago. Professora. Carla. Professora Carla. Com K ou você? K. Carla. Ótimo, maravilha. Professora, acompanhe comigo aqui, por favor. O Thiago e a Carla. Fique observando os dois. Eu preciso de agora que alguém levante a mão que não seria voluntário na primeira vez que eu perguntei. Não seria voluntário. Esperaria alguém falar primeiro e tal. Sem problema nenhum. Seu nome, professora? Luciana. Por favor, acompanhe o nome da professora Luciana aqui para mim. Show? Cadê o Luciano? Ok, bacana, legal. Observe aqui uma coisa, gente. Se eu tenho o processo da aula focado no professor, às vezes a gente tem a impressão que entrou numa sala de aula e deu uma aula show. Aí você foi para o segundo ano B, deu a mesma aula e a reação dos alunos foi igual. Ah, gente, a aula é chata. A aula é a mesma, o professor é o mesmo, tudo igual. Talvez não seja você, professor, que esteja fazendo a diferença nesse movimento, mas sim os alunos que você tem é que fazem a diferença. Eu tenho aqui na sala de aula, vou pegar só como exemplo, 2 perfis de como a informação sai do Júlio César e chega a essas pessoas. Eu vou deduzir algumas coisas sobre vocês que eu não conheço, vocês, tá? Se eu fizer alguma dedução errada, vocês, por gentileza, me corrijam, tá bom? Os colegas que levantaram a mão, tão logo eu pedi, por favor, eu preciso de um voluntário, normalmente são pessoas que se arriscam muito mais do que os demais. Características de pessoas que se arriscam são pessoas que lidam muito facilmente com o improviso, por exemplo. Precisei de um professor para entrar numa sala de aula, mas ele não preparou a aula. Professor, faz favor, entra aqui, Thiago. Ele vai entrar, vai dar a aula dele, vai embora, sem problema nenhum. Característica. Pessoas que se arriscam mais têm visão de futuro. Estão sempre sonhando, olhando lá para frente e tal. Cima de peixes. Existem pessoas nessas características também que têm uma facilidade de se expressar em público muito grande. São professores que normalmente a aula é divertida, essa coisa toda e tal. No entanto, não são pessoas detalhistas. Eu duvido que vocês guardem todas as notas que vocês gastam para fazer uma conta no final do mês, para saber tudo que você gastou, como é que está. Administração de tempo e administração de dinheiro, normalmente não são lá essas coisas. Estou errado? Ok. Eu sou muito detalhista. Ótimo. Ótimo. Vamos entender o seu perfil. Por isso que eu pedi que o professor acompanhasse as letras. Tá? Professora, observe a letra da professora Carla. Observe ela em relação às demais. Letra grande e letra pequena. Professora Carla. Uma letra, olha as vogais dela. Extremamente pequena. Sabe o que isso quer dizer? Pessoa que é extremamente o quê? Focada no que faz. Característica de alguém que é extremamente detalhista. Não olha para frente, olha para o agora. Se eu pegar esses perfis psicológicos, esses perfis de atuação e colocar a professora Carla para fazer um improviso numa sala, eu arrebento com a vida dela. Porque a característica de alguém que é detalhista, normalmente é alguém que prepara muitas coisas, alguém que gosta de se certificar do que está acontecendo. Né? Pessoas que são detalhistas e são sinestésicas, são aquelas pessoas que gostam de tocar nos outros, de abraçar. É uma característica emocional de quem é extremamente detalhista. Algo que a professora também tem. Característica de quem não se arrisca muito e tem a letra pequena, vai dizer o que para mim? Pessoa que gosta de olhar o que está acontecendo, primeiro ver a reação de alguém que se expôs primeiro, para depois levantar a mão. Tá? No entanto, uma característica de quem é detalhista são pessoas extremamente organizadas em tempo, em contas, em planos, tudo. Característica de quem está organizado. Né? A informação que eu trago, que chega para a Carla, não é a mesma informação que chega para o Thiago, não é a mesma informação que chega para outro professor, para todo mundo. Observe, não é eu, Júlio César, passando a informação que vou fazer a diferença. É o como eu vou fazer isso que vai fazer a diferença. Se eu tenho um perfil de alguém, por exemplo, que é detalhista e ainda é auditivo, são pessoas que normalmente não anotam muita coisa. Você vai olhar para o aluno, ele está lá assim o tempo todo. Aí você fala assim, vou pegar ele, quer ver? Lança uma pergunta, adivinha o que acontece com ele? Ele responde. Olha, mas como é que pode? Porque o canal que ele utiliza é um canal o quê? Auditivo. Às vezes a pessoa olha para você e diz assim, professor, veja bem. Quando ele disse veja bem, ele acabou de dizer para você o quê? Que o canal que ele usa é o quê? Se você não der um mapa para ele, em cima da mesa, enquanto estiver falando sobre a invasão que os romanos fizeram na construção do império, ele não compreende a atividade. Por quê? Porque o canal dele é visual. E assim sucessivamente. Tá?
por gentileza, na segunda página, quem não me colocou o e-mail, faça a gentileza de colocar lá, ok? Professor, no merchandising nós temos um curso sobre programação neurolinguística. Ajuda bastante, ajuda muito para entender como é que é a informação, aí é bastante focada na questão de linguagem mesmo, né? A gente vai trabalhar um pouquinho disso hoje também, ok? Você trabalha nesse curso? Sim. Por gentileza, depois disponibilize para os colegas o contato, se o pessoal quiser fazer, é algo que ajuda demais, bastante, tá bom? Pessoal, só em termos de fundamentação teórica. Desde Platão, principalmente, nós começamos a fazer uma diferenciação entre coisa real e coisa pensada. Platão foi o primeiro cara, o divisor de águas, que se perguntou assim, ó, quando eu falo mesa, a minha ideia de mesa não é necessariamente o que corresponde à ideia de mesa aqui no mundo sensível. Aí ele vai dar importância a um, a outro, e aí as brigas históricas vão ser justamente aí, né? Esse aqui, o outro que é mais importante, tá? O racionalismo, o empirismo, mas basicamente é o primeiro cara que faz essa distinção, tá? No entanto, quando se fala de estruturação de mente, de conceito de mente, de como é que isso tudo se processa, se fundamenta, o primeiro cara que sintetiza isso numa obra é um cara chamado Gilbert Riley, num livro chamado O Conceito de Mente. Eu tenho esse livro em PDF. Se alguém de vocês se interessar pelo livro, por gentileza me passe um e-mail, eu devolvo ele em PDF para vocês. Ok? Então isso aqui é simplesmente a título de conhecimento. Preciso de um voluntário. Por gentileza, mestre. No seu material eu preciso que você me faça o seguinte. Coloque os números de 1 a 10 e do lado de cada um dos números escreva um objeto que seja conhecido de todo mundo. 1 a 10. 1 a 10, por gentileza. Alguma dúvida? Bom, eu vou trabalhar com vocês aqui um modelo de uma filósofa americana chamada Shirley Carlson, que é uma das filósofas que hoje consegue sintetizar muitos dos elementos de filosofia da mente da área de humanas. Ok? Fala muito sobre competência e assim por diante. Bom, o que o modelo dela pressupõe? A primeira coisa, a gente precisa entender de estrutura, como é que os nossos estímulos são processados, como é que esses estímulos processados efetivamente chegam à nossa área executiva, como é que eu processo isso na minha tomada de decisão e assim por diante. Uma das coisas que a Shirley chama muita atenção é que o processo nosso hoje em sala de aula é um processo significativamente auditivo. Vamos imaginar que o estímulo auditivo chegue a você, ele entre lá pelo seu aparelho receptor e vá lá para o seu lobo occipital, que é onde a gente processa inicialmente esses estímulos. Imagine que isso seja uma informação. Pense essa informação como alguém segurando uma barra com uma mão só. Por quanto tempo você consegue ficar pendurado numa barra com uma mão só? 3 segundos. Alguns minutos, alguns segundos e tal. Depois de muito tempo, se você não fizer esse processo, que ela chama de ancoragem cognitiva, a informação simplesmente se solta, vai embora. Existe um cara, um pensador alemão, chamado Ebbinghaus, com 2 Bs. Ebbinghaus, que ele formulou um estudo ao longo da década de 80, 90, 2000, que depois nós ficamos conhecendo como curva de Ebbinghaus ou simplesmente como curva do esquecimento. Ela funciona assim, ó. Fácil de entender. De tudo aquilo que nós ouvimos, absolutamente de tudo aquilo que nós ouvimos, ao final de um dia, dos 100% que nós lembramos do que nós ouvimos, nas primeiras 24 horas, olha que coisa interessante isso, nas primeiras 24 horas, eu ouvi e eu não revi aquele conhecimento. Eu só ouvi, que nem vocês estão ouvindo agora, fui para casa, esqueci, comecei a fazer outras coisas. Gente, olha como isso aqui é grave. Nas primeiras 24 horas, nós esquecemos de 50% de tudo que nós ouvimos, ou mais. A média aqui é de 50% a 80%, nas primeiras 24 horas. Vamos agora voltar os nossos olhos para a sala de aula. Os alunos recebem tarefa de casa. Vou fazer um trabalho, fazer uma pesquisa e tal, vou fazer tarefa de casa. A tua aula foi na segunda-feira, e a tua aula vai ser de novo na sexta-feira. Qual é o dia em que ele vai realizar a tarefa dele?
Quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite já está distante no tempo, colegas. É bem possível que o aluno na sexta-feira, inclusive, diga para você: professor, você não falou isso na última aula. Mas como não? Claro que eu falei na última aula. Observe o que acontece com ele. Tarefa de casa, pesquisa, trabalho e assim por diante, tem que ser feito sempre na noite em que foi feita a aula, por uma questão extremamente simples. Ebbinghaus descobriu, por exemplo, que se você fizer 10 minutos, só 10 minutos, de revisão para cada hora de estudo, 10 minutos de revisão para cada hora de estudo, você mantém este conhecimento por muito mais tempo. Por isso que a gente faz revisão. É para isso que serve a tarefa de casa. Pior coisa do mundo, a tua aula foi na segunda, você só tem uma aula por semana, né? E você deu uma tarefa para o indivíduo, ele vai fazer quando? No domingo à noite. Eu chamo isso de a síndrome do Fantástico. Quando começa a tocar a musiquinha do Fantástico, começa a bater o desespero na aula. Ah, tem tarefa amanhã, tem prova e tal. Observe, isso é uma coisa grave que a gente faz no nosso dia a dia. Como é que se quebra a curva de Ebbinghaus? Fazendo uma simples revisão. Semanas. Ao final de 6 meses, só para você ter uma ideia, nós lembramos em média, sem revisão, de 1% de tudo que nós ouvimos. 1%. Às vezes é só o nome do professor, né? Ou só o rosto dele. Talvez se falou do filósofo, ele sabe que você já ouviu falar de um cara chamado Augusto Conte, mas não sabe o que ele falou. Filósofo, pensador, sociólogo e assim por diante. A média aqui, gente, para cada 1 hora, nas primeiras 24 horas de estudo, 10 minutos de revisão. Passadas semanas, para cada hora, basta que você faça 1 minuto de revisão. É por isso que mecanismos como estruturas, mecanismos como resumos e assim por diante, nos servem, nos fazem valer muito bem para fazer o quê? Trabalho de revisão. Observe o seguinte, essa é a primeira situação. Segunda situação, crianças. Vamos imaginar uma situação aqui no dia a dia. Uma criança que eu tratei inclusive, que teve epilepsia e ele tinha um problema sério em um dos lobos cerebrais. Fizeram nela uma lobotomia, abriram o cérebro dela, tiram um lado do cérebro inteiro fora, e a criança continua a vida dela como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque os lobos, eles se desenvolvem tanto quanto uma pessoa que tem 2 lados. Ora, mas vocês não fizeram lobotomia, Todos nós, eu imagino, tem os 2 lados do cérebro. O que acontece nesses casos? O cérebro se especializa mais nisso do que naquilo. Pessoas, por exemplo, que são da área de exatas, literalmente, estou falando literalmente, pôr o cérebro do cara numa balança e pôr o cérebro de alguém que não estudou na balança, vai ver que a gente desenvolve mais área cognitiva, mais massa encefálica do que outros. A gente não cria neurônios, a gente cria ligações nervosas. Basta ver, por exemplo, que uma criança, quando nasce, ela já nasce com a quantidade de neurônios que ela vai ter ao longo da vida. Alguns já dizem que a gente até renova isso, mas cientificamente não há nada comprovado nesse sentido. Mas se você olha para a cabeça de uma criança, para a cabeça de um adulto, opa, esse é maior, o que é? Como é que pode? Estrutura cognitiva. Pois bem, se a nossa aula, durante o tempo todo que você está em sala de aula, é auditiva, nós desenvolvemos mais a área auditiva do que outras áreas. Deixa eu dar um exemplo. Tomada da Bastilha. Trabalhando lá no processo de sala de aula, tomada da Bastilha. Algum professor de vocês, na história de vocês, na vida de vocês, ao trabalhar a história da Bastilha, fez a seguinte pergunta, ou levou vocês a pensar da seguinte forma: sintam o cheiro da pólvora do canhão da tomada da Bastilha? Alguém já fez isso com vocês ou não? Ué, por que não? A área cognitiva do cérebro, que registra impressões auditivas e impressões olfativas, tem a mesma capacidade. No entanto, a nossa aula vai ficar sempre no quê? No processo auditivo. Preciso de mais um voluntário para vir aqui comigo. Não precisa dizer nada, só vir aqui comigo. Um voluntário, faz favor, mestre. Seu nome? Victor. Muito prazer. Eu só preciso que você fique de frente para os colegas e eu não quero que você responda nada. Eu só quero que você pense no que eu vou te falar. Tá bom? Você tirou férias no final do ano? Sim, tirou férias. Sim. De tudo que você fez nas suas férias, eu preciso que você se concentre, visualize um momento que foi muito feliz nas suas férias. Não precisa falar nada, só pense nele. Cor, forma, cheiro. Pensou?
Ok. De todo mundo que participou das suas férias, eu preciso que você pense numa pessoa que você gosta pra caramba. Só? Agora uma que você não gostou das suas férias. Obrigado, era só isso que eu precisava. Gente, observe uma coisa interessante no nosso processo educacional, às vezes a gente não olha para isso com os olhos que deveria olhar. Tá? Quando eu disse para o Victor, né? Isso. Quando eu disse para o Victor, pense num momento feliz das suas férias, ele fez um movimento muito interessante. Você lembra o que ele estava fazendo? Ele estava olhando assim para mim, né? O que ele fez quando ele foi pensar? Ele baixou os olhos, fez um sorrisinho. Observe, gente. O nosso movimento visual, ele consome o equivalente a 80% de toda a energia cerebral que a gente produz, redistribuída pelo bulbo encefálico, sinapses, íons, cátions e tudo mais. 80%. Quando eu preciso que alguém acesse a sua memória, eu preciso que ele use, em média, equivalente a 60% de toda essa energia. 60%. Só que ele está usando 80% para olhar para mim, certo? O que o corpo dele faz quando ele acessa a memória? Compensação de energia. Sem que ele faça compensação de energia, ele não consegue acessar a memória dele. Aí você diz assim, então eu vou ficar olhando para o professor, né? Alguma coisa para de acontecer no corpo dele. Ele para de piscar, ele para de reagir, ele não sorri mais. Por quê? Porque ele está usando o processo de compensação. Qual que é a ideia? Muda o foco, né? Muda o foco. Que tava aqui. Qual que é a ideia de um aluno que esteja prestando atenção na nossa aula, sentado na carteira? Olhando pra gente, não é assim? Às vezes a gente não cobra isso do cara. Olha pra mim quando eu falo com você. Às vezes você vê o cara lá no cantinho brincando. Já viram isso ou não? Ele tá lá brincando, mexendo com alguma coisa, você fala, miserável. Lasca uma pergunta nele, adivinha? Ele responde. Porque o processo, o canal que ele utiliza, não é o canal visual. Esse indivíduo, provavelmente, ele está processando toda a informação que você está passando para ele, toda ela, só que de uma maneira que a gente às vezes acha que é indevida e não é. A mesma coisa, da mesma forma que o colega reagiu agora, na minha frente, para pensar nas suas férias, pode ser usado, o que segundo a Carlson ela chama, de mobilização cognitiva das informações. Ou seja, a informação não entra apenas pelo meio auditivo, ela circula por outras áreas desse indivíduo. Por exemplo, me permita, mestre, eu estou aqui pertinho de você. Imagine que você seja um soldado nazista. Mas imagine mesmo, você é soldado, está lá brincando e tudo mais, e você tem a possibilidade de escolher a cor da sua farda. Que cor você usaria se você pudesse na farda nazista? Qual cor? Pense. Pode me falar. Azul marinho. Azul marinho. Que pergunta mais sem sentido essa, professor? Por que você está perguntando a cor da farda do indivíduo? Por que eu não digo para ele que a cor era esta? Por um motivo extremamente simples. A informação entrou pelo meio auditivo, circulou pelo meio imaginativo dele, acessou uma área que é relativa à área das cores, e em cada momento, em cada movimento que a informação fez no cérebro dele, ela foi criando o que a gente chama de ancoragem cognitiva. Ela foi se fixando, foi criando um movimento muito maior. Tá? O professor, soldado nazista, vestido de azul marinho, fez parte do Africa Corps, né? Aqueles soldados que fizeram todo o processo lá na África. Pois bem, o professor está há 20 dias vestindo azul marinho num sol miserável na África. Como é que vocês acham que ele estaria cheirando agora? Olha que reação interessante, gente. Quando a reação de vocês é essa que vocês acabaram de fazer, vocês estão me dizendo o seguinte, olha, a informação foi, circulou, por isso que você fez assim com a cara, e voltou para mim em forma de gesto, não preciso dizer absolutamente nada. Né? 20 dias vestindo azul marinho, com um sol terrível, provavelmente o professor estaria cheirando azedo, cheiro mal. Diz que azul marinho no deserto é visível distante. Braço, provavelmente também. Primeiro dia já mataram ele. Esse comentário que você acabou de fazer é um comentário que me diz o quê? O professor mobilizou outras habilidades que não as que eu perguntei e ainda inseriu no meu contexto. Gente, isso é rico, riquíssimo. É diferente de quando você diz África Corps aconteceu, tal, cara invadiu, entrou aqui e tudo mais. Ok? Para finalizar aqui, 20 dias, azul marinho, sobreviveu na África, conseguiu sobreviver lá no meio do deserto, é visto a grandes distâncias, e ele está
sem dormir a maioria dos dias, racionado com pão e água a 100 gramas por dia. Como é que vocês acham que estaria o estado de ânimo dele nesta guerra? Olha que reação interessante. Quando você me diz essa reação, você está dizendo, a pergunta foi para ele, mas você está se imaginando na situação. Veja como isso é interessante. Estou trabalhando sociologia agora com os alunos do terceiro ano, aí falando sobre soberania e tal, eu não sei porquê, eu entro muito em direito porque eu sou aprendendo direito. Aí eu comentei, por exemplo, teve uma experiência nos Estados Unidos, um prisioneiro condenado à morte, ele foi convidado a se redimir perante a sociedade e participou de uma experiência científica. Então, na hora do cumprimento da sentença dele, colocaram uma mangueira, uma agulha, onde ficava gotejando o sangue dele para induzir ele à morte. Só que na verdade não era o sangue dele, era uma torneira d'água. E foi abrindo cada vez mais, pingando, pingando, pingando. Quando a última gota caiu, ele morreu com todo o sangue dele. A mente dele foi induzido ao estado de morte. Então o próprio corpo dele, ele auto se destruiu, se matou, sendo que não foi tirada uma única gota de sangue dele. Nós vamos entrar exatamente nisso agora, quando a gente passa do momento cognitivo para o momento afetivo. A informação aliada ao processo afetivo, ela não é esquecida tão facilmente. Qual é o melhor professor da sua vida? Qual foi o melhor professor da sua vida? Ensinei. Tamanho. Professor. Ele pode ter sido professor. Não. O pior professor? Ensinei. Eu duvido que o melhor e o pior professor, na maioria dos casos, em primeiro lugar, sejam esquecidos. Mas eu também duvido que ele tenha sido o cara que te ensinou mais ou menos. Às vezes, ele simplesmente teve um relacionamento contigo, ele fez alguma coisa por você que tornou ele o melhor professor. Gente, uma coisa extremamente importante. O professor entrou no primeiro dia de sala de aula. A primeira impressão que ele causa nos alunos é a impressão que ele vai ter por um período de tempo gigantesco naquela sala. Numa sala ele é um cara legal, na outra sala ele não é o cara, mas é o mesmo professor, fez a mesma coisa, como é que pode isso? Se eu não lido com essas situações, se eu não desconstruo isso com os alunos, isso vai se perpetuar por muito tempo. Tá? Só para a gente fechar aqui então, o modelo auditivo é vencido a partir do momento em que eu começo a trabalhar com ele também outros modelos, outros estados mentais, que não apenas aquele que eu trabalhei naquele momento de maneira auditiva. Ok? Fechar aqui com um exemplo para a gente perceber isso. La Fontaine, um escritor. La Fontaine, aliás, La Fontaine é o que, gente? Ele é alemão, inglês? O que a gente pressupõe? Que seja francês. Né? Por que eu não disse que ele era francês e fiz vocês me dizerem isso? Porque eu estou mobilizando habilidades e a sua atenção voltada para mim. Ele escreveu uma das suas historinhas chamada A Cigarra e a Formiga. Aliás, bem conhecido, né? A Cigarra e a Formiga estavam onde, gente? Quando se passa a história, elas estavam aonde? No inverno aonde? Que lugar? O que tem numa floresta? De que cor são as árvores? Por que essas perguntas estão aparecendo no meio da historinha da La Fontaine? Porque quando você me diz verde, com flor branca, com neve e assim por diante, frio, tudo isso está fazendo a informação circular em você. O que vocês imaginam que seja? Alguém aqui conhece neve? Já teve a oportunidade de afundar o pezão da neve? Já tiveram a oportunidade de fazer isso? Já? Qual é o cheiro da neve, gente? Tem neve? Tem cheiro a neve? Tente descrever o cheiro da neve, professor. Só um minutinho. Um sorvete sem sabor. Um sorvete sem sabor. Olha como isso passa na cabeça de todo mundo e já tem gente com o olhinho levantado assim. Então agora eu sei. Diga. Eu penso que deve ter o sabor daquele gelo da geladeira que você raspa com a mão assim, e fica aquela... Coisa de jeito. Experiência para se fazer em sala de aula. Depois que você fizer a experiência, regra particular minha, eu, Júlio César, uso essa regra. Funciona muito bem para a minha vida. A minha regra é, faça primeiro, experimente primeiro, diga se gosta depois. Tá? Porque às vezes a gente ouve as pessoas, eu não gosto, nunca experimentou. Né? Ou quando vai experimentar, está tão carregado negativamente que apenas confirma aquilo que ele já sabia, que é uma droga, que não vale nada, que não presta. Né? Experimente fazer a seguinte experiência em sala de aula. Peça para os alunos fechar os olhos, fecha o olho. Né? Agora você começa a descrever uma cena da vida dele. Imagine levando ele até a geladeira, pegando um limão, descascando o limão, sentindo o cheiro do limão, o teor, a temperatura do limão. Experimente fazer isso assim, levando 5, 10 minutinhos e faça ele experimentar mentalmente o limão. Tem gente que já começa a salivar. Assim. Não pode ser começa a encher a boca, pode ser um churrasco também, pode ser um churrasco. Mas por que isso acontece? Porque o nosso estado, que nós chamamos de quase percepção, que são percepções que não são reais,
para o cérebro, eles são tão reais quanto você botar o dedo no fogo e queimar o dedo. São tão reais quanto. Né? Quando eu trabalho em sala de aula, elementos como este, eles são tão reais para o processo de aprendizagem quanto se o sujeito estivesse efetivamente lá. Né? Eu duvido que vocês não saiam daqui hoje e lembrando de neve e do cheiro da neve que a professora acabou de descrever. Como será que é o cheiro de um sorvete sem sabor? Meu Deus! Você mexeu comigo. Eu vou lembrar do bullying que a professora fez comigo. Está bullyingando ele? Eu só achei que, Me chamou de no pobre. mínimo, ele fez assim, abriu a geladeira e depois ela limpou, né? Olha, isso é Foi interessante. de pobre. Gente, isso tudo que vocês todos estão descrevendo, inevitavelmente a minha cabeça que já está fazendo o quê? Processando todas essas informações. Já está construindo o conceito. Eu se um dia comprar um sorvete e ele estiver com pouco gosto, eu já vou dizer assim, isso aqui está com gosto de tem gosto neve. de neve. Quando você passar perto de alguém fedido, você vai dizer, putz, o cara teve lá na guerra, né? Alguém só não tá, ele viu as, né? Você viu o Hitler? Ótimo. Tranquilo, gente? Tá tranquila a ideia? Todas as aulas, tudo pode ser trabalhado dessa forma. Vocês me falaram agora, né? A gente falou anteriormente da questão lá da metafísica de Platão. O fato de levar o aluno a se sentar no carro, a dirigir o carro, a ver o verde, a ver o vermelho, a se imaginar na situação, tudo isso vai fazer com que ele não apenas compreenda o que é metafísica, que é conceitual, eu preciso que ele aprenda também dessa forma, mas ele consiga ancorar cognitivamente essa informação em outras áreas que não apenas o processo auditivo. Tá bom? Professor, os 10 objetos, por gentileza. Vou fazer com vocês... Consegue ler? Consigo ler. Vou fazer com vocês aqui um testezinho muito simples, para a gente perceber quando o processo auditivo é fundado. Só ele sozinho não garante a aprendizagem. Nem conceitual, nem de decoreba, nada disso. Tá? Eu preciso que todos vocês estejam olhando para mim, fisicamente. Todo mundo, olha para mim. Estão olhando para mim? Eu preciso que todo mundo esteja concentrado na minha voz. Tranquilo? Estou criando aqui um canal para que vocês possam me ouvir. Eu vou ler 10 objetos. Só 10. Não vou levar mais do que 30 segundos para fazer isso. E eu preciso que vocês tentem conscientemente guardar esses 10 objetos. Tranquilo? Sossegado, 10 objetos, né? 10 elementinhos que a gente vai fazer compra no mercado e tal, não precisa de lista. Primeiro, camisa. Segundo, prato. Terceiro, celular. Quarto, caneta. Quinto, computador. Sexto, carro. Sétimo, chave. Oitavo, mesa. Nono, cadeira. E 10º, cama. Qual é o sétimo, professor? Sétimo? É, você que escreveu. O quinto, professor? Calma aí, calma aí. Camisa, prato. Quinto. Foi mesa. Não é computador, tem certeza? Ai, diga-me sim. Qual é o segundo? Prato. Certeza? Joga 10 nisso? O último, professor. Gente, eu estou mostrando para vocês um elemento extremamente simples, para dizer para a gente o quê? Que por mais que eu queira, por mais que conscientemente eu diga, eu, Júlio César, diga para mim mesmo, é importante, eu vou lembrar. 10 itens em 30 segundos, curva de Ebbinghaus. Nem levou 24 horas para a gente esquecer da maioria. Se amanhã eu voltar aqui e disser para vocês qual é um dos objetos que a gente leu ontem, talvez a gente não lembre de nenhum. Como é que eu posso trabalhar esses elementos de uma maneira diferenciada, de um ponto de vista cognitivo? Eu, Júlio César, só vi uma vez, tanto quanto vocês. Qual foi o primeiro objeto? Vocês lembram? Qual foi? Camisa. Sabe o que eu imaginei quando vi a palavra camisa? Nas férias agora, eu fui para a casa da minha mãe, no sítio, quando coloquei a minha botina, tinha uma aranha dentro da botina, e ela me picou. Eu fiquei com tanta raiva daquilo, que aquilo me marcou. Quando eu pensei na palavra camisa, eu pensei em uma teia de aranha gigantesca, cheia do quê? De camisas. Por que eu pensei em uma teia de aranha cheia de camisas? Qual que é a lógica disso? Aliando um conhecimento ao outro? Não é só isso. Eu fiz com que a minha informação circulasse por uma área muito maior, inclusive pela areia que eu não gosto muito. O número 2, vocês lembram? Prato. Sabe o que eu imaginei? A arca de Noé, ao invés de ser uma arca, um pratinho, né, com os passarinhos, com os bichinhos todos lá. Número 3. É criativo. 3.
Amigo, não é? Celular. Sabe o que eu imaginei? A minha mãe, que eu adoro muito em forma de celular, assim. Eu abrindo a minha mãe fazendo assim. Número 4, e assim sucessivamente, para todos os itens. Se você quiser fazer uma brincadeira como essa em sala de aula, para mostrar para os alunos que só o auditivo não adianta, não resolve, é muito bacana, porque os alunos começam a perceber que quando você fala alguma coisa, é importante imaginar esta coisa. Às vezes a gente diz assim, que o professor, o Robson falou isso de maneira muito clara, o professor ele precisa ser o elo do aluno. No entanto, quando o aluno sai da escola, seja em qualquer período que for, ele tem que sair autônomo, não precisando mais do professor, para dizer para ele, perceba isso, perceba aquilo. Ele tem que fazer isso sozinho. Por que o Enem arrebenta tanto o aluno nas suas provas? Que ele não tem autonomia. Cadê o professor para me dizer o que eu tenho que olhar aqui? Ele precisa dessa autonomia, ele precisa desse movimento. Tá? Então, executem essa brincadeira em sala de aula, para vocês perceberem. Assim, se você tiver tempo, procure fazer com uma lista até um pouquinho maior. Foi agora na lista ele tinha vários objetos iniciados pela letra C, né? Vários deles. 7 de 10. Era uma sequência. E a gente não conseguiu. O pessoal que usa as técnicas de mnemônica, que é de memorização, também ajuda muito a gente a fazer uma série desses elementos. Por exemplo, criar aqui entre os elementos um vínculo, né? A camisa que estava dentro do prato, que caiu em cima do celular, que foi pro livro, que foi pro computador, que não sei o que, parará. É uma sequência, dá pra gente fazer. A aplicação prática disso pode ser inúmeras. Né? Você precisa decorar, a ideia de decorar não é bacana. Mas você precisa aprender, por exemplo, uma série de elementos. Não é só para decorar os elementos que te interessam, mas melhora a tua própria capacidade de se imaginar como alguém que tem uma mente boa, alguém que se lembra bem das coisas e tal. Quando alguém se calibra assim, ó, eu acho que eu não vou lembrar nada desse negócio, adivinha? Está profetizando o próprio destino. Está dizendo para ele, não lembre desse troço, né? Jogue fora essa porcaria. Tranquilo, gente? Alguma dúvida até aqui? Vamos adiante. Professor, nós temos que sair. Sim, fique à vontade. Nós temos aula 1h15. Somos de longe. De onde, professora? Marechal Cândido Rondon. Era do Virgulho. Eu não esqueço do Virgulho. Aqui fica a nossa crítica, professor. O curso ou é o dia todo, ou a gente tem que sair antes. Infelizmente esse ano não tem como ser o dia todo, porque eu saio daqui para Maringá para o Recife vou para Salvador, depois para cá de novo. É daí para nós que é, né? Temos aula à tarde. Boa viagem. Obrigada. Vocês não fazem ideia do que a letra de vocês. Fala aí também, eu fiquei curioso. É bastante com vocês. Pode falar dele. Quem que é dele? A dele é Eu. Fabrício. aqui. Tiago. Sou eu. Depois a gente conversa ali em particular, eu falo para vocês algumas coisas interessantes. Eu fiquei muito curioso para assistir a aula da professora Liliane. Quem é a professora Liliane? Extremamente organizada. Detalhista. Muito bacana. Victor. Joia, vamos adiante. Pessoal, assim a segunda lista, por gentileza, que é da segunda oficina, e é esse momento que a gente inicia agora. Bom, procedimento do trabalho a partir da ideia do afetivo. Quando nós trabalhamos o afetivo, às vezes a gente lembra de outras coisas que não o relacionamento, ou não a questão relativa à filosofia, sociologia e história. Ambas, ou aliás, as três, todas elas, têm um trabalho afetivo muito importante, um desenvolvimento de competências muito importantes. No entanto, a gente ouve o afetivo sendo utilizado em outras situações, que às vezes parecem mais comuns à psicologia, por exemplo, do que necessariamente à filosofia. Isso não se confirma aqui no que a gente vai trabalhar. Ok? Posso fazer um comentário? Quando passava a música lá do Titãs, eu queria ter amado mais, mas quando ele falou que era lá dos túmulos e tal, com aquela música assim mais lenta, fez toda uma diferença na interpretação da letra, no sentido. Porque eu usei meu lado afetivo, fiquei imaginando lá, não sei, sentimento de morte, de perda. Tranquilo, então. Sim, a entonação faz uma diferença. O ambiente que você cria faz toda uma diferença. Tá? Tranquilo, gente? Eu vou usar com vocês aqui duas técnicas. Eu conheço 14, pelo menos, de fazer com que a informação passe do cognitivo para o afetivo. Vou usar duas em função do tempo, naturalmente. Tá? A primeira delas se chama calibragem afetiva.
Calibragem efetiva. Se nós observarmos a palavra calibragem, a gente vai perceber que calibrar é um ato de regulação. Né? Você vai viajar, a gente vai lá e faz a calibragem dos pneus. Perfeito? Observem aqui o seguinte: todos nós, no estado em que estamos, transferimos ou passamos informações para todos os demais, né? Muitas vezes de maneira inconsciente. Um exemplo disso é a letra de vocês. Você transfere para a sua letra o seu estado mecânico naquele momento. Eu sou capaz de dizer pela sua letra se você está feliz, se você é satisfeito, se você está tranquilo, inclusive coisas que parecem absurdas, mas não são. Se você tem bom relacionamento com seu pai, com sua mãe, se eles são vivos ou não, a sua conta bancária, tudo isso aparece no movimento mecânico da sua letra naquele dia. Então é verdade que de dia para dia você muda significativamente a profundidade da letra, a elevação da letra, a forma da letra e assim por diante. Ok? Posso conhecer alguém pela letra. No entanto, eu posso conhecer alguém também e posso me fazer valer de um processo de calibragem efetiva para a transmissão de uma informação. Observem o seguinte: professor motivado. Qual que é a ideia que os alunos fazem de um professor motivado? Como é que ele reage? Como é que ele pensa? Me ajuda. Cara animado, o que mais? Feliz, sorrindo, interage com a galera. Observem eu, Júlio César, entrando motivado em sala de aula. E aí, pessoal, tranquilo? Vamos falar hoje sobre a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, o cara sorrindo, feliz. Tem alguma coisa errada? Não tem? Os caras, os japoneses entraram na China e mataram 200 mil chineses numa só noite. Bando de psicopata. Observe como é que eu posso falar de morte, de guerra, se eu estou falando num tom animado. Aliás, pessoal, gostaria de dar uma notícia para vocês que vocês não vão gostar. A mudança do meu estado agora muda a informação que eu vou passar. Por isso a nossa segunda oficina está voltada basicamente para a compreensão e o uso, por exemplo, de histórias infanto-juvenis no nosso trabalho em sala de aula. Eu não estou dizendo para você se tornar um hábil contador de histórias. Se tornar, melhor. Mas não necessariamente precisa ser dessa forma. Eu posso simplesmente observar quais habilidades e competências naquele momento são desenvolvidas e usar em sala de aula. Calibragem efetiva, regra número 1. Como diz o meu amigo Robson, tatue isso no braço para você não esquecer nunca mais. Primeira regra: toda força que conduz para cima, conduz igualmente para baixo. Primeira regra: se eu calibro alguém positivamente ou negativamente, a força que eu faço para cima e para baixo é a mesma. Vamos ver aqui uma situação que é interessante que os alunos avaliem. Peguem lá um jornal qualquer, vamos pegar aqui como referência o Jornal Nacional. Jornal Nacional. O Jornal Nacional e a novela das 8, a novela das 9, são os tempos mais caros da Rede Globo. Só para vocês terem ideia, uma inserção de 10 segundos custa em torno de 50 mil reais, dependendo de onde você vai, se vai ser nacional, se vai ser regional, 500 mil reais, ok? Vou pegar esses dois horários nobres. Se você pegar o início do Jornal Nacional, você vai ver que sempre os blocos são divididos com 5 ou 6 notícias, né? Para a gente fechar e começar o jornal. Dessas 5 notícias, você pode ter absoluta certeza que 4 ou a maioria são notícias negativas, para depois então você falar o que é positivo. Sabe por que isso acontece? Por que existe essa estratégia? Colocando você num estado de depressão. Como é que alguém deprimido consegue vencer a sua depressão? Comprando, por exemplo. Você pode ver que alguém deprimido, associando a uma marca qualquer, a tendência de que ele compre aquele produto é muito maior. Muito maior. Que coisa interessante, puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Isso é estratégia, o povo usa isso há muito tempo. A mesma força que conduz para cima é a força que conduz para baixo. Segunda regra da calibração cognitiva afetiva. Todo exercício que você faz em que você calibrou o sujeito para mais ou para menos, você vai levar 10 vezes o tempo para reverter o que você acabou de fazer. Segunda regra. Terceira regra: toda a calibragem que é feita, se ela não for desfeita no momento em que ela apareceu, ela se perpetua. Vou dar um exemplo de sala de aula para a gente perceber isso na nossa prática. O aluno chegou para você, um assunto difícil de trabalhar aí, que a garotada tem dificuldade de trabalhar. Me ajude a pensar um aí. Qualquer assunto. História, filosofia, sociologia, qualquer assunto.
Ninguém tem assunto difícil? Que coisa legal. Lógica formal. Difícil a garotada entender a lógica formal. Observe a reação do aluno. O professor está lá sentadinho na mesa, o aluninho chegou para você e disse assim: difícil esse negócio de lógica, né, professor? Ele acabou de dizer para você onde é que ele está. Você tem duas possibilidades. Você joga ele para cima ou você joga ele para baixo. Primeira regra. Segunda regra, a motivação que você faz. Você vai levar 10 vezes o tempo para desfazer aquilo. Olha o comentário do professor. Ele não faz isso por querer. Às vezes faz porque não compreendeu, não sabe o que está fazendo. Eu sei que é difícil, meu querido, mas é muito importante para a sua vida. Quando ele falou, eu sei que é difícil, adivinha o que ele fez com o garoto? Confirmou a negatividade. E ele passa a pressagiar o próprio destino. O aluno vai estudar e ele vai perceber, todo momento, que aquilo é difícil, que é complicado, que não dá, eu não consigo. Vamos observar aqui uma outra situação de sala de aula, essa eu diria que muito mais grave do que essa, que é a noção e a calibragem que os alunos têm em relação à profissão professor. Se você chegar hoje na tua sala de aula, segundo, primeiro, terceiro ano, e fizer a seguinte pergunta: quem aqui quer ser professor? Quantos levantariam a mão na sua sala? Vocês já fizeram essa pergunta? Já. Só por curiosidade? Quantos levantaram a mão, professor? E garanto que não é da área de humanas, é? Não pedi de que ele seria. Gente, vocês querem uma noção mais clara de calibragem negativa em relação à nossa profissão do que essa? Mas, por exemplo, o colégio lá tem, pessoal, eu tenho uns pais já uma reclamar. Do segundo ano e terceiro ano nós temos uma grande porcentagem que vão fazer vestibular para filosofia. Maravilha! Mas eu garanto que o professor que está lá fez a diferença. Não o contexto dele, mas o professor. O professor faz a diferença. Por quê? Porque a partir do momento em que o professor começa a calibrar essa garotada positivamente, eles passam a ver essa informação de uma maneira diferente. Exercício para fazer em sala de aula, para a gente fazer agora. Parem o que vocês estão fazendo e tentem ouvir todos os sons da sala, todos. Me ajudem a enumerar, o que vocês estão ouvindo? Conversa, o que mais? Abrindo. O que mais? Som do aparelho, carro lá fora. Todos esses estímulos estão chegando a nós desde o momento que vocês pisaram aqui. Por que é que você não está ouvindo eles o tempo todo? Porque o estímulo chegou, foi para o teu lobo occipital, mas ele não chega à tua área executiva, porque o teu cérebro, e esse movimento é inconsciente, ele não para para fazer, não quero, ele está dizendo para você informação não importante, ele está descartando o tempo todo. O aluno que entra em sala de aula e diz, eu não gosto de sociologia, ele, por mais que faça um esforço gigantesco, consciente, eu preciso, eu quero, eu vou, adivinha o que está acontecendo lá nesse meio de campo dele? A informação não chega literalmente. Outro exemplo, o cérebro dificilmente consegue diferenciar certo de errado. Né? O inconsciente nosso apreende células de informação do mundo que a gente vive, pedaços de realidade. Certo ou errado não importa. Por isso a gente diz, não fale nem brincando. Você aprende tanto quanto, não fale nem brincando. Vamos imaginar que as informações, as palavras que a gente mais fala durante o dia, sejam deletadas imediatamente quando elas chegam ao estímulo, por meio de estímulo. Vamos pegar aqui uma regra de sala de aula, uma regra comum de sala de aula. Não jogue lixo no chão. Perfeito? Desta frase, não jogue lixo no chão, qual é as palavras que a gente mais usa? Não jogue lixo no chão. Não, que mais? Talvez jogar, talvez lixo, mas o não, ele é muito utilizado. Delete o não da frase, não jogue lixo no chão. Vocês já viram situações de pessoas que brigavam e viraram eternos amigos? Ou casaram? Sabe por quê? Porque quando ele diz, eu não gosto de você, ele está dizendo para ele o quê? Eu gosto de você é legal. Eu não sei por que vocês se olharam e ficaram vermelhos. Vocês conhecem alguém que fez isso, não? Ótimo, maravilha. Meu pai e minha mãe começaram assim, né? Meu pai e minha mãe começaram assim. Por quê? Porque a gente faz um reforço. A gente imagina que seja negativo e na verdade você está fazendo um reforço completamente positivo. Tá ok, gente? Como é que eu uso isso no meu dia a dia? Observe as regras aqui, muito simples. O aluno chegou para você e disse, isso quando aparece. Professor, esse assunto é muito difícil. Existe uma forma muito simples de se lidar com essa informação. A regra é a seguinte, olha. Pegue a situação, lembra da terceira regra aqui? Se você não faz a reação imediata, ele se perpetua. Então a regra é simples assim, ó. Você pega tudo isso que foi negativo naquele momento e joga para o passado e constrói algo novo.
Sempre tem um espírito de porco, sempre tem, para encontrar você na rua e te perguntar: tudo bem, senhor? Você está meio acabado hoje, você está meio destruído. Observe, estava, não estou mais. A partir de agora, melhor. Professor, eu odeio sociologia, odiava. Depois que você me conheceu, a sua vida será outra, completamente diferente. O que eu estou fazendo para a calibragem dele? Positiva. E lembre, gente, isso não se faz na primeira aula. O sujeito, quando ele está calibrado positivo ou negativamente, leva muito tempo para você desfazer o estado que ele está. Experimente chegar amanhã na sala de aula e dizer o seguinte: olha, estava com uma insônia tremenda ontem à noite, mas olha, uma coisa terrível. Resolvi ler Marx, tive um sono tranquilo, sossegado. Que coisa louca a reação dos alunos. Acontece isso o tempo todo. Professor, você está louco? Você vai ler Marx, vai ter pesadelo. Veja, a reação dele foi instantânea. No segundo dia, Marx é um cara que me deixa extremamente feliz. É um cara que me deixa calmo. É alguém que eu conheço e que, se eu pudesse, no caso de uma mulher, casaria com o indivíduo, inclusive, se fosse possível. Eu amo filosofia, esse negócio me faz bem, me faz bem. Adivinha o que começa a acontecer? O que o colega acabou de descrever. Essa mulher ia sustentar esse indivíduo daí? Não faz isso. Não, que isso. Tô brincando. Observe, gente, a nossa calibração sempre tem que ser positiva, ok? Esse é um dos elementos importantes. Vamos imaginar aqui uma outra situação agora, que é a segunda técnica, que é uma técnica fácil de usar também. Vamos imaginar um contexto, ok? Tentem visualizar comigo um contexto. Eu tenho um urso gigante, fortão, na margem de um rio, e eu tenho dentro do rio um crocodilo, igualmente gigante e fortão. Pergunta: qual dos dois venceria uma briga? Se existisse um conflito entre eles, qual dos dois venceria o conflito? O urso ou o crocodilo? Por quê? Eu acho que dentro do rio que eu acho que consigo. dentro Opa! do Que rio. coisa interessante! Olha a ideia de contexto. Depende de onde acontece a briga. Se o jacaré está na beira do rio. Então, está na beira do rio, pode acontecer um ataque. Olha, esse cara viaja na maionese. Imagine a sua aula, fique imaginando a quantidade de conexões que você consegue fazer durante meia hora de conversa. Isso é uma característica positiva, isso é uma coisa muito bacana. Depende do contexto. Se o jacaré, se o crocodilo sai, o urso vence, provavelmente. É mais forte, mais ágil, joga o bicho para cima, esses patinhos, né? Se o urso entra na água, por mais que ele nade, provavelmente o jacaré, o crocodilo, mata ele. Qual é o problema dessa história toda, gente? É convencer o urso a entrar na água ou convencer o crocodilo a sair da água. Conscientemente, a gente acha que esse movimento é difícil de acontecer. No entanto, se a gente parar um pouquinho para perceber o mundo que está à nossa volta, né? A gente vai trabalhar isso em fenomenologia lá na filosofia, nós vamos perceber que uma série de elementos que estão à nossa volta estão o tempo todo convencendo você a entrar na água ou sair dela. Por exemplo, tem shopping aqui na cidade? Não? Tem shopping? O shopping de vocês provavelmente deve estar configurado muito parecido com a maioria dos shoppings. Teto alto, né? Corredores não muito largos, não extremamente largos, e não tem janelas. A maioria deles não tem janelas, ou se tem, são janelas altas. Dificilmente você tem no lado do shopping um jardim gigante para que as pessoas fiquem olhando pela janela. Por que isso, gente? Você tem que manter a atenção ali dentro. Quando você perde noção de tempo, você não se preocupa mais com o relógio, você não vê se está dia ou se está noite, o que passa a fazer? Gasta mais. Gasta mais. Simulacro. Não raros os casos, os caminhos dentro de shoppings são listrados, né? E a parte do meio do corredor tem uma faixa mais escura que as laterais. Adivinhe por quê? Escuridão lembra o quê? Abismo, né? Sabe o que inconscientemente a gente faz? Se aproxima mais dos corredores, das lojas e assim por diante. Bom, existem elementos inconscientes que também fazem isso em sala de aula, no meu trabalho, no meu dia a dia. Se eu estiver convencendo um aluno de que metafísica é uma coisa importante, eu jamais vou fazer para ele a seguinte pergunta: você gosta de metafísica? Sabe por quê? Porque eu corro o risco dele dizer não. Esse apagador aqui custa 20 mil reais. 20 mil reais. Você compraria um apagador por 20 mil reais? De novo, a minha pergunta conduziu ao quê? A uma resposta fechada.
toda vez que eu faço perguntas, ou que eu coloco alguém num contexto com perguntas fechadas, a tendência é ele deletar a informação, passar por cima dela ou esquecê-la por isso simplesmente. Professora, 20 mil reais para um pagador, provavelmente é um bom dinheiro, né? 20 mil reais. Se você ganhasse esse pagador, onde é que você colocaria ele na sua casa? Pagador de 20 conto. Um lugar bem seguro. Qual lugar da sua casa? Ah, agora eu vou descobrir se ela tem imóvel. Gente, independente da resposta que ela me deu, eu acabei de fazer com ela um movimento inconsciente de fazer ela entrar no rio. Que movimento foi esse? Ela levou o meu apagador para o lugar mais íntimo da vida dela, na sua própria casa. Eu colocaria no instante. Por que instante? Já que vale 20 mil reais para todo mundo ver, para mim poder observar o cliente também. Observe, gente. Se você fosse dar esse apagador de presente para uma pessoa que você gosta pra caramba, para quem você daria, professor? Eu daria para minha mãe. Ela não me respondeu sim ou não. Ela não me questionou se isso aqui é legal ou não. Ela não fez pergunta sobre se 20 mil reais ou não. Ela simplesmente viu a mãe dela usando o apagador. Sabe o que eu acabei de fazer com ela? Uma calibração positiva. E aí começa a acontecer o que eu chamo de síndrome das Casas Bahia. Quantas vezes eu posso fazer? Será que dá para fazer em 2 cartões? E se você esperar um pouco mais? Diga, E o que acontece no caso, antes de eu responder, eu pensei na primeira que eu respondi, na segunda o que ele respondeu. O que é isso? Ela mentiu para você para dizer que ela estava guardando o objeto. Não. Assim. A primeira foi pôr num lugar seguro. Daí não existe, mas eu podia esnobar, né? Pôr num lugar. Na minha estante, imaginei minha sala. Mas respondi a primeira, né? Por ter imaginado. Inconscientemente. A gente não sabe dizer se é certo ou errado. A gente simplesmente sabe dizer o seguinte: que você reorganizou algum fragmento de realidade que você tinha, ninguém dá o que não tem, ninguém reorganiza o que não tem, de uma maneira que a gente não compreende por quê, mas ela veio. Por isso eu sempre digo para os meus alunos, sempre disse para eles e aplico isso à minha vida: experimente primeiro, diga se é bom, depois. Porque aquilo que não é bom agora, daqui a 5 anos, pode ser. E aí você começa a reconstruir a tua realidade com fragmentos daquilo que você achava que não era legal. Por isso eu sempre digo aos alunos, nunca seja definitivo, nunca se amarre neste ou naquele autor, nesta ou naquela corrente, ou nesta ou naquela informação, porque há 20 anos atrás era justo em sala de aula a gente falar que o Brasil foi descoberto. Se eu falar que o Brasil foi descoberto hoje, eu tomo uma pedrada em sala de aula. Que as teorias que hoje circundam a ideia do descobrimento já não é mais descobrimento, é o quê? Conquista, invasão, colonização, enfim, inúmeras possibilidades. Tá? Dúvidas até aqui? Então o segredo aqui é sempre o seguinte, gente: usar perguntas abertas e que coloquem o indivíduo no contexto. Nós falamos antes de Revolução Russa, né? A Revolução Russa aconteceu no tempo tal, aconteceu tal coisa, não sei o que, não sei o que. Ah, vamos, professor, o que eu vou fazer com isso na minha vida? Ele acabou de dizer para você, eu não gosto, não entendo, esse negócio não é bacana. O que eu posso fazer com ele? Jogar ele num contexto, fazer com que ele se imagine ou se pense, de uma forma que a revolução passe a fazer um sentido para ele. Vamos imaginar aqui a seguinte situação: só o que você gosta de fazer nas suas horas vagas? O que você gosta de fazer? Um hobby seu? Ler. Uma coisa bacana, né? Se você fosse a presidente da República hoje, o que você mudaria no contexto nacional em relação à leitura? Você tem todos os poderes, todos os poderes. Você é absoluto. Chegou lá, se eu mandar fazer, vai fazer. O que você mudaria? Quanta? Não importa o que ela diga, não importa o que ela responda. Quando eu disse, você é presidente, você com o poder na mão, ela já compreendeu uma competência que eu preciso para trabalhar Revolução Russa, que é a ideia de poder, de alguém que pode fazer alguma coisa. Imagine que agora você fosse um czar, né? Você fosse um czar, e você estivesse naquele momento, naquela situação, e pudesse fazer tal coisa. Gente, vocês não fazem ideia de como esse tipo de informação muda uma aula. Experimente chegar em sala de aula e dizer para os alunos assim, ó: e se Hitler tivesse ganho a guerra? Onde é que estaríamos hoje? Mas ele não ganhou, professor. Sim. Mas e se ele tivesse ganho a guerra? Aí o aluno começa a dizer, sei lá, professor. Esse sei lá disse para você o quê? Ele precisa de informação para saber onde é que ele estava, para onde é que ele estava andando, como é que ele estava trabalhando. Se o dia dele, dos americanos, tivesse acontecido uma tempestade e eles não conseguissem chegar naquele momento, o que teria acontecido na Segunda Guerra Mundial?
Eu teria vencido a guerra. Será que a Alemanha tinha vencido a guerra? Mas para que ele possa pensar, a Alemanha venceu a guerra, ele tem que entender todo um contexto de como é que as coisas estavam organizadas para que ele pudesse ganhar a guerra. Eu estou trabalhando agora com os alunos do nono ano a Primeira Guerra Mundial. Aí eu falo para eles que no estudo da história você não pode estudar um fato isolado. Lei da ação e da reação. Aí eu dou exemplo, por exemplo, o Adelino mexeu comigo e foi lá me dar um tapa, porque eu vou me magoar. Então as consequências lá do imperialismo fizeram que surgisse a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, sucessivamente. Só que para que ele entenda a Primeira Guerra Mundial, ele tem que entender lá a Revolução Industrial, lá no século XVIII, para daí ele trabalhar com o imperialismo, não com o colonialismo, para daí ele entender as feridas que se abriram para poder ver por que ocorreu a Primeira Guerra Mundial. Eu tento puxar assim. Não sei se eu estou acompanhando. Todas essas informações que você está me passando aqui na minha cabeça já está começando a fazer. Você entendeu? Então eu procuro. Você falou em ferida, sabe o que eu imaginei? Alguém trazendo um cara ferido no quadro para que a pessoa possa visualizar a ideia de ferida. Porque ele não vai ver aquela ferida, mas ele vai compreender. A questão do revanchismo, por exemplo, a França com a Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial, por causa da Guerra Franco-Prussiana, a tomada da Alsácia e Lorena. Então eu falo para eles assim, aquela ferida, porque eu usei tanto aquele termo popular, que quem apanha nunca esquece. Então esse revanchismo aliado, eu falei, por exemplo, imperialismo, você imagina lá como a África com um bolo, até tem um livro, um exercício, a África com um bolo, cada um pegando uma fatia. Aí eu falo, vai ter gordinho, que nem eu comi 2 fatias, ou vai comer 2 fatias. Então eu acho que é um modo de você... Ótimo, maravilha. Porque quando você fala em bolo, você fala em fatias, você fala em gordinhos, tudo isso são informações que circulam na cabeça desse indivíduo. É lúdico, né? Puxa. Nem sempre o lúdico é legal, mas nesse caso eu acho que ele é perfeitamente cabível. Porque às vezes a ideia do lúdico, eu ouvi uma pós-doutora um dia falando em São Paulo, no congresso que eu fui, dizendo que o professor deveria ser um palhaço de sala de aula e fazer tudo o que ele pudesse para chamar a atenção. Às vezes o lúdico é extremamente importante. Você está naquele momento depressivo na sala de aula. Então, pessoal, eu tenho uma piadinha. Opa, bacana, consegui aliar a minha piadinha ao conhecimento, ao conceito que eu estou trabalhando. Joia, fizeram a informação circular. Eu tive o cuidado de pesquisar alguns dos melhores professores da cidade de Curitiba. Porque as pessoas falam, ele é bom, ele é bom, ele é bom. E olhava para mim e dizia, poxa vida, mas eu também quero ser bom assim. Como é que eu faço? Eu vou lá assistir a aula do cara, começo a analisar e tal. Para minha surpresa, muitas das aulas que aconteciam, chegava ao final da aula, todo mundo estava com dor de barriga de tanto dar risada, mas sem conteúdo nenhum. Aí o lúdico não faz sentido. Nesse caso que você está me falando agora... É porque ele está atrelando o conteúdo, está atrelando ideia junto. Dia 28, né? dia 28, no final do mês, o salário não chegou, mas as contas já chegaram. Você está naquela tensão pré-monstrual no final do mês, corrigindo prova, preparando. Dá para ser feliz o dia todo? E você nem tem que ser. E infelizmente eu vejo que existe uma valorização maior desses professores lúdicos do que aquele que realmente prepara a aula, que tenta se esforçar, que traz, sei lá, revisão para os alunos, que tenta dar uma puxada de exercício, que nem entra aquele conceito chato, né, que você falou antes. Então o aluno ele talvez nunca vai lembrar de você com uma imagem positiva pelo fato de você querer dar um pouco mais, cobrar um pouco mais. Mas ele não lembra porque ele não sabe. Se ele é o dono, ele vai dizer, mas esse cara me ensinou. Esse cara não me ensinou. Com ele eu aprendi. Com esse eu não aprendi. Esse é o movimento de autonomia. Percebe como a nossa sociedade está sem autonomia hoje? Porque o pai hoje chega na escola, isso é uma característica muito comum, e aponta o dedo do professor, por exemplo, se ele não preencheu a página 30 da apostila. Paguei por esse negócio, como é que você não fez? Mas ele nem faz ideia de que aquela página 30 foi substituída por um exercício que melhorou muito a capacidade daquele indivíduo de pensar, de analisar, de visualizar e tal, e que não deu tempo naquela aula de fazer isso. Você veja como essa falta de autonomia acaba tendo um impacto naquilo que a gente faz no nosso futuro. Tá? Dúvidas até aqui, gente? Então tá bom. Então aqui fechamos com a ideia de fazer perguntas abertas e contextualizadas. Lembrando que contextualizar não tem a ver com o momento simplesmente de fazer o aluno visualizar a prática daquele conhecimento na sua vida. Não é isso. Mas é ele se imaginar fazendo aqui. Né? Eu tive uma experiência que foi muito significativa, que eu gosto sempre de falar para os professores, que foi trabalhando o processo de escravidão. Tá? Estávamos trabalhando uma aula de sociologia, quais foram os elementos, as estruturas de poder que conduziram a ideia de escravidão e tal. Eu alguém fez um comentário, dizendo, o comentário versava mais ou menos assim, colocando os escravos numa posição de coitadinhos,
né? Tendo que ter dó dele, miserável e tal, e colocando os portugueses, no caso que a gente estava estudando, na condição de pessoas maldosas, malévolas, assim por diante, carrasco e tal. Falei, opa, tem alguma coisa errada, a gente precisa refazer esse negócio. Aí a gente fez uma atividade muito simples para poder entender todo o processo que levou ao processo de escravidão. Inclusive trazendo um filme, mostrando lá, por exemplo, o filme era um filme chamado Amistad, que conta esse processo de trazido dos escravos, pelo menos uma parte deles, pelos espanhóis, em que os próprios negros capturavam pessoas da sua própria tribo para vender aos portugueses. Olha, onde é que está o coitadinho aí? A ideia de coitadinho. O cara captura e vende o próprio amigo e tal, como é que pode isso? E a gente foi fazendo uma série de desconstruções, imaginando, por exemplo, um português clássico, típico daquela época. Você aprendeu daquela forma, como é que você vai pensar diferente? Tem um chavão desses ditados populares que diz assim: não tem como ser budista alguém que nasceu no país cristão. A princípio, o ditado não quer dizer muita coisa, mas se você for analisar, você vai ver o quê? Eu cresci nesse ambiente. Todo mundo diz que o certo é fazer assim. Como é que alguém chega agora e diz, não, mas Buda que é o cara? Não, nada disso. A mesma forma que eu estou fazendo para com eles, eles estão fazendo para comigo. E assim sucessivamente. Então, aqui os estados mentais, quais possibilidades nós temos? Nós temos inúmeras possibilidades. Eu posso trabalhar com o processo usando as sensações, quente, frio, calor e assim por diante, as nossas percepções, as nossas quase percepções, que é aquele ato que eu disse para vocês anteriormente, que é passar pelo mesmo processo sensitivo perceptivo, só que de maneira imaginável. A gente sabe que funciona hoje, As nossas emoções, estou feliz, estou triste, ali é a ideia de férias dele, As nossas cognições e os nossos estados conotativos, eu acredito, eu tenho fé, são estados conotativos e processos cognitivos. Alguma dúvida, gente? Muito bem. Só para trocar de slides.